Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, seja bem-vindo a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolvimento humano. Nós temos aqui uma especialista nesse assunto. Nos nossos estúdios está aqui a Carmen Ronick. Falei corretamente o sobrenome? Falou. Ronick. Ronick. Isso. Ronick. Seja muito bem-vinda aqui muito nos obrigada, nossos estúdios, viu? Muito E eu falando que você é uma mulher que é de muitas mudanças e que não tem medo de arriscar nada, que produz coisas quando o mundo silencia. Por que eu estou falando isso, gente? Ela é autora desse livro aqui. Nós já vamos começar conversando um pouquinho sobre ele. Carmen, vejam bem. Como viver sem coitadismo. É isso mesmo? Coitadice. Olha aqui. Tem muita gente vivendo de coitadice por aí? Tem muita gente vivendo de coitadice. Infelizmente, né? São as pessoas que, como eu, não se dão conta, né, da sua própria coitadice. Porque o livro nasceu desse sentimento que eu percebi que eu tinha. Que é quando você olha uma situação, né, uma situação problema gigante, e você começa a pensar que o mundo é injusto com você. Por que as coisas acontecem assim? Por que a grama do vizinho é mais verde que a sua? E eu, até então, eu achava que eu não tinha nada disso. Mas, de repente, eu percebi que eu falava assim, olha, a vida tá difícil, eu estou com muitos problemas, mas eu não tenho nada a ver com isso. As coisas acontecem fora do meu controle. E aí eu nessa busca, como você viu, eu estudo bastante, eu gosto muito de estudar. Eu nunca parei, né, na minha vida de estudar, eu sempre estou envolvida com um curso, com outro, com desenvolvimento, com leitura de livros que eu amo de paixão, é o meu hobby favorito. E aí eu me dei conta disso em mim com os estudos que eu fui fazendo. Eu falei, gente, tem muita gente na mesma situação que eu, sofrendo por uma situação e de repente você perde o seu poder. Você fala, eu não posso fazer nada diante disso. Mas aí você começa a perceber que o poder está dentro de você. E a hora que você descobre isso, tudo muda lá fora. Tudo que está aqui dentro é espelho do que está lá fora. Como a Louise Hay diz, né? Nossa vida é um espelho daquilo que nós temos aqui dentro. E aí você percebe que enquanto você se vitimiza e acha que o problema está lá fora, que o problema são os outros, que o problema é o mundo, que o problema é o governo, você perde todo o poder de resolução. É como se você entregasse a chave da sua vida na mão de outra pessoa. O livro te convida a sair desse papel de vítima e protagonizar a sua vida. Você é a estrela principal do seu filme. E aí, você sendo a estrela principal do seu filme, é você que faz a coisa acontecer. Obviamente que tudo dentro dos seus terços de responsabilidade. Mas aquilo que está na sua mão, você está transferindo para o outro? Ou você está assumindo para você? Né? O nosso mundo é cheio de vítimas, né? Dentro dos ambientes de trabalho, é sempre, porque fulaninho é assim, porque esse craninho sempre está de mau humor. Tá, e aí ele é ele, você é você. Como é que você lida com isso? Né? É como a fala do Sartre lá, né? As coisas que acontecem comigo, eu não tenho como desfazer o que aconteceu comigo no passado. Mas eu tenho como viver isso de maneira diferente, como enxergar isso de maneira diferente, né? Eu falo assim, é como, aí no livro eu coloco, que óculos que você está usando para ver a vida. Tudo depende da lente que você observa, né? Se você olhar a lente da vida com a cara de coitado, né? Pobre de mim, tudo acontece comigo, né? Sinto muito, assim será. Do jeito que tá aqui dentro, vai ser aí fora. Mas a hora que você se trabalhar para reverter isso, eu falo que é um processo de despertar, né? De conscientização de que eu posso fazer diferente, aí tudo pode mudar. A Louise Hay trata muito bem disso, né? Porque ela fala assim, pensamentos são pensamentos, mas o pensador é você. Todos nós temos pensamentos negativos durante o dia, e vários, né? Só que você é o pensamento ou o pensador? Não, eu sou o pensador. Então, a hora que esse pensamento negativo aparecer, você fala, olha, obrigado, você me protege, você me cuida, mas você não é mais necessário aqui. Eu quero pensar outra coisa. E aí você substitui esse pensamento. Então, esse é um processo lento, é trabalhoso, não é fácil.
E a maioria das pessoas, não vou falar a maioria das pessoas, vou estar sendo muito radical, mas todos nós, a gente tem um certo medo de sair da nossa zona de conforto. Muito medo. Eu acho que você foi contida ao dizer que é um certo. Nós temos muito medo de sair da nossa zona de conforto, essa que é a verdade. É isso mesmo. E arriscar dói. Olhar para as coisas que a gente não gosta e que machucam a gente dói. Não é um processo fácil. Então, infelizmente, não é para todos. Mas eu me vejo assim, como responsável nesse trabalho de aos poucos e conversando isso com as pessoas e trazendo de repente então pode ser diferente? Deixa eu experimentar, deixa eu viver, né? Deixa eu pelo menos por um dia fazer um pacto de cuidar dos meus pensamentos, olhar o que eu tô pensando, e a hora que eu me colocar nesse lugar de sofrimento, que não tem jeito, a minha vida vai ser sempre assim, como é que eu faço para sair disso? Né? E é pensamento, você que é o pensador, você que decide o que você vai fazer com ele. E Carmen, foi esse pensamento que ajudou, que fez com que você largasse essa carreira de sucesso e aí partisse para a área do desenvolvimento humano? Eu caminho junto com o direito, porque eu me identifico muito. Mas eu tive a oportunidade, assim, quando eu fiz a formação de coaching, né? Eu dei aula no curso de pós-graduação de liderança e coaching na Unic. E logo depois disso eu fui para o Tribunal de Contas. E lá eu fui ser líder de equipe. E sendo líder de equipe, eu tinha que contratar pessoas, eu tinha que desenvolver pessoas. E o que eu observava, né? Às vezes o advogado, né, ele chega lá, ou o bacharel em direito, ele chega lá cheio de técnica, ele sabe fazer o trabalho, mas no ambiente de trabalho ele tem um comportamento difícil de se lidar, sabe? A pessoa que eu falo assim, que cheiro você deixa no ar, e de repente algumas pessoas que chegam e não deixam um cheiro agradável e incomoda todo mundo, e a equipe se desestabiliza e começa aquela crise de competição. E aí quando você ia olhar o que estava acontecendo com aquelas pessoas, né, no momento de vamos sentar e vamos conversar, você via que isso era resultado de algo que estava acontecendo lá na vida dela, né? E aí é o que a gente já comentou aqui antes, a gente vem do século XX, que a gente tinha que chegar no trabalho, deixar os problemas na porta, entrar e funcionar, né? O homem do século XX é o mecanicista, né? Brincando lá com o filme do Charles Chaplin, que aperta parafuso. Aperta os parafusos durante o dia, à noite vai embora para casa, né? E a gente viu que não é assim, porque o que eu observava? Quando eu lia o texto que eles produziam, tecnicamente ok, mas assim, digamos, com pouca coerência no que estava dizendo, com um final que não era necessário, ou algo que era incoerente para aquele momento, o que eu notava? Que quando aqui dentro a coisa não estava bacana, aqui no texto não saía bacana. Então eu percebi cada vez mais essa necessidade de cuidar das pessoas. E eu sempre fui uma boa ouvinte. Então eu ouvi muitas histórias, eu convivi muito com essas dores das pessoas. E isso foi me encaminhando cada vez mais para essa coisa do desenvolvimento apaixonante que é o ser humano, né? Porque a gente pode olhar o ser humano e dizer, nossa, é complicado, né? A gente vê o risco que as pessoas temem, que as máquinas substituem os seres humanos em todos os setores, né? E isso é um risco iminente. Você vê a inteligência artificial hoje, é o que se fala, né? Você fala, e como é que nós seres humanos vamos nos garantir nessa situação? Nós precisamos um do outro. A pandemia em si não mostrou o quanto que a gente precisa um do outro, que a gente precisa estar presente, que a gente precisa ser visto pelo outro, olhar no olho do outro, que a gente precisa do abraço para ter saúde, né? Então como é que a gente vai se portar no meio dessa tecnologia toda? A gente tem que sair de um paradigma do século XX, né? Entrar no paradigma do século XXI, que é, eu não deixo meus problemas em casa e não trabalho sem eles. Eu levo quem eu sou para o meu trabalho. E eu saio do meu trabalho e levo as questões do meu trabalho para dentro da minha casa. Essa é uma questão. E segundo será que a gente precisa de tanta competição no mercado de trabalho? Será que a gente precisa derrotar o outro para ser vencedor? Ou será que a gente pode entrar num paradigma de cooperação, de fazer juntos? Carmen, né? A constelação familiar, onde que ela entra nesse contexto? Porque você também desenvolve isso. Isso. Você vai observar no meu livro, né, quando eu falo de óculos sistêmicos, o direito sistêmico veio na minha vida assim para fazer, eu falo assim, faz assim um uau,
né? Uma abertura, porque traz uma filosofia de vida, né? Eu falo, mais do que você ir fazer uma constelação, é você entender o que o Bert Hellinger chegou à conclusão de como é que nós podemos viver a nossa vida melhor, né? Como é que a gente pode enxergar a vida de maneira diferente. Então eu falo, mais do que fazer uma constelação, é você conhecer quais são os princípios sistêmicos que você pode trazer para a sua vida e viver muito melhor. Por isso que eu me envolvi com esse estudo do Aprender Sistêmico, que já está há 3 anos a gente está trabalhando, porque eu falo, gente, é uma coisa tão boa, que você vive a vida leve, de uma maneira tão gostosa, que eu preciso levar isso para as outras pessoas. Então eu falo assim, é um trabalho voluntário que eu faço com prazer enorme. E é essa filosofia sistêmica, como eu coloco aí, de você enxergar a vida de maneira diferente. Quantas pessoas eu não encontro que falam assim, ai, eu não sei porque que eu nasci nessa família, essa família não tem nada a ver comigo. Aí você fala, peraí, vamos olhar de outro jeito. Será que não tem nada a ver com você? Aí isso me faz questionar, e aí você me oriente, me ajude nesse meu questionamento, que é o seguinte. Há uma fala atrás, você tem a questão do coitadismo, né? Da coitadice, que a gente fica aí se sentindo coitado porque o meu relacionamento com meu pai, o meu relacionamento com minha mãe não é isso e coisa e tal. Mas quando eu volto para a constelação, ela traz isso, né? Ela demonstra que esse desalinhamento, não sei se é essa a palavra correta, se eu posso usar isso, mas esse desalinhamento com relação à minha história, à minha origem, acaba se influenciando em alguns comportamentos, né? Em algumas estruturas aí da sociedade. Tanto que o Poder Judiciário entendeu isso e a constelação familiar tem contribuído na resolução de conflitos. Uma coisa está mesmo interligada uma à outra, ou são situações e olhar diferente, Carmen? Até que ponto a minha história com os meus antepassados, de onde eu vim, pode influenciar mesmo nesse meu comportamento de coitado, de coitada? E até que ponto também a constelação pode me libertar disso? Será que existe uma forma de esclarecer isso para mim, para as pessoas, para a pessoa que está ali acompanhando junto? Existe uma resposta? Existe, e tem tudo a ver, né? Você é toda a sua ancestralidade, né? Por exemplo, eu olho para a Ana agora, você está aqui, mas atrás de você está toda a sua ancestralidade. E a história dela presente em você, no seu DNA, né? Porque a epigenética Sim. já mostra isso, né? Que o DNA dos nossos antepassados, as suas derrotas, as suas vitórias, as suas alegrias, a sua tristeza, estão aí, né? Porque é a força da vida. Então, eu sempre gosto de fazer uma meditação, que é você pensar quem está aí atrás de você. Porque pensa, a vida vem sendo trazida para você desde lá de pessoas que você nem conheceu, mas a força deles, o amor deles e as dores deles estão aí em você. E às vezes se manifestam de uma forma ou de outra. Então, assim, eu acho lindo um poema que o Bert tem que chama Bola Dourada. Que ele fala assim, que a bola dourada, que é a própria força da vida, ela vem sendo passada, até chegar em você, né? Das 2 linhagens, do seu pai e da sua mãe. E aí você recebe a bola dourada, que é a vida. Gente, a bola dourada é a bola de ouro. É a coisa mais importante. Sem vida a gente não faz nada. Então, quando a gente olha para os nossos pais e tem aquele sentimento de... vocês não fizeram o que podiam ter feito comigo, vocês me devem carinho, ou vocês me devem cuidado, ou vocês me devem amor, né? Porque, claro, existem muitas situações, né? Existem filhos de pais abandonados, existem filhos de pais que maltratam, né? Que sentem dor. Então, assim, todos os seres humanos ficam buscando no outro essa resposta de eu sou assim porque aconteceu alguma coisa lá atrás que meu pai e minha mãe fizeram isso comigo, né? E a grande sacada de você olhar sistemicamente para a vida é você olhar para esses antepassados e para esses mais próximos, o seu pai e sua mãe, que muitas vezes você culpa eles por algo que acontece na sua vida hoje, e olhar e ver que eles entregaram para você a bola dourada. A bola dourada que é a sua vida. E sem ela não teria mais nada depois disso. Então ela é suficiente. É só isso que eles tinham que te entregar.
Se você, no seu julgamento, achou que faltou amor, que faltou apoio, que faltou ajuda financeira, que faltou carinho, que faltou atenção, é um julgamento seu. Mas para o universo, eles te entregaram o que há de mais precioso, a vida. Ponto. O que vem depois disso, o Bert fala que são só cenas mentais que você carrega e que você julga serem traumáticos. Mas a coisa mais importante que você recebeu deles é a vida. E eu falo assim, a partir do momento que você consegue significar isso, eu até arrepio de falar, que você consegue significar isso, você fala, gente, como todo o resto é pequeno mesmo. Né? Nós estamos aqui porque eles nos deram a vida. E aí, se não foram bacanas, se não foram legais, ou se até abandonaram, deram o filho para adoção, cada um tem as suas razões. Assim como nós temos as nossas razões para agir do jeito que a gente age e para ser como nós somos. Então, assim, a hora que você descobre que a bola dourada está na sua mão, nossa, é a grande descoberta. E aí, o que você percebe? Tem como a gente retribuir os pais, né? Entrar na lei do equilíbrio e pagar os pais pela vida? Jamais. Você retribui isso fazendo, sabe o quê? Tendo uma vida digna. É como ele disse assim, faça algo digno com a sua vida. Ele sempre faz isso. Então, essa é a melhor maneira de honrar os pais. Essa é até a melhor maneira de perdoá-los, se é que a gente precisa perdoar os pais. Porque eles fizeram o que eles podiam com a consciência que eles tinham. Ponto. Qual é a importância agora, trazendo para o campo profissional, né? Que é uma outra área também que acaba influenciando muito na gente, né? A gente passa a maior parte do trabalho justamente na empresa, não é? É. Justamente ali convivendo com os colegas. O trabalho é aquela história, o trabalho dignifica o homem. É o Mesmo. trabalho que traz os grandes aprendizados. E fala assim, e aquele seu colega de trabalho que mais te dá problema, que mais pega no seu pé, que mais passa rasteiro em você, esse é seu grande mestre. Então, assim, quando você olhar pra ele te sacaneando, porque sim, tem gente que sacaneia o outro. Quando você olhar essa coisa de competitividade, de a pessoa que quer pegar seu lugar, que quer combater você, não retribua com a mesma moeda. Não deixe ele te influenciar. Seja você um influenciador dele. E comece a olhar pra ele e se perguntar, e aí, mestre, o que é que eu tenho que aprender com você? O que em mim eu preciso refinar para eu não ficar aqui, ó, no mesmo nível que você, combatendo com essas armas? Eu não quero combater com essas armas. Eu quero viver uma vida feliz. Eu quero ser um ser humano completo. Eu vejo que algumas empresas já estão se dando conta do grau de absenteísmo, quantas pessoas faltam no emprego, o quanto as pessoas ficam doentes e não vão trabalhar, o quanto as pessoas saem do emprego, a alta rotatividade, a empresa não conseguir fazer a retenção dos talentos. Então, tudo isso a empresa precisa começar a olhar. E ela olha a hora que ela vê essa diferença. Aqui em cima eu tenho um planejamento estratégico, aqui eu tenho uma governança, mas eu não tenho os resultados que eu queria. Então, a partir desse momento, ela começa a olhar para os seres humanos. E é uma coisa tão simples, porque é exatamente essa palavra. Nós, seres humanos, queremos ser vistos. Nós queremos ser olhados. Nós queremos ser enxergados como seres humanos que somos. E depois da pandemia, parece que isso ficou assim muito mais forte, da gente querer ser visto, da gente querer ser enxergado pelo outro, especialmente pelas lideranças. Então, assim, a empresa começa hoje a investir nesse desenvolvimento de pessoas porque ela vê justamente isso. A hora que eu abraço o meu funcionário, o meu colaborador, como ser humano que ele é, completo, com dores, com problemas, com alegrias, com grandes talentos que podem trazer o resultado e o lucro que eu espero, aí ele começa a investir no desenvolvimento humano. E é uma das grandes sacadas, né, das empresas que estão lá na frente hoje. Né? Você pode ver as grandes empresas, elas estão sempre antenadas em trazer o desenvolvimento. Elas já separam o orçamento delas para levar o desenvolvimento humano para as pessoas, para que as pessoas se sintam bem fazendo o que elas estão fazendo. Porque aí sim você tem o que as pessoas perseguem hoje, né? As empresas perseguem a inovação. Né? Eu quero a inovação, eu quero a inovação. Como que alguém que não é visto nas suas dores pode ser inovador? Só se ele fosse uma máquina. E ele não é. Ele é um ser humano. Né? Muito bem. Nós estamos aqui já finalizando, já indo para a parte final.
da nossa entrevista, eu quero que você diga para as pessoas ali de casa como que elas fazem para adquirir o seu livro e deixasse também suas redes sociais, para que as pessoas pudessem conhecer um pouquinho mais e ter um pouquinho mais de tempo para conversar mais, para te explorar um pouco mais, Carmen. O livro, onde que a gente encontra? Olha, o livro tem para vender nas grandes plataformas, né? A Amazon, tem na própria editora, e aqui em Cuiabá tem na Belém Padaria Portuguesa, aqui no Shopping Pantanal, que é a padaria da minha família. Você está convidada lá a tomar maravilhosa, café, tá? inclusive. E comer um pastelzinho de Belém. Sim, então lá tem o livro para vender. O meu contato nas redes sociais, que eu estou mais ativo hoje é no Instagram, né? E o meu Instagram é @Carmen, com N de navio, _Hornick. É só mandar um oi lá pra gente conversar. E que mais? No Facebook também, mas eu tô mais no Instagram mesmo. Acaba sendo a plataforma que as pessoas têm usado mais mesmo. Que bom, eu quero agradecer, viu, a sua disponibilidade aqui conosco para conversar um pouquinho sobre desenvolvimento humano. Precisamos desenvolver muito, precisamos aprimorar os relacionamentos. A gente precisa se desenvolver e a gente precisa também ficar muito bem informado. Por isso que eu digo para você continuar aqui acompanhando as notícias do Repórter MT e te convido para um próximo momento a gente ter um novo bate-papo com um outro entrevistado aqui nos nossos estúdios. Portanto, meus amigos, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.